Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de gestão financeira e orçamentária. Hoje nós iremos passar um pouquinho, né, passar um pouco do conceito, passar a aplicação, aplicabilidade e principalmente a regulação, né, desse setor, que é o setor financeiro, que é tão importante para a empresa e que muitos empresários negligenciam, não se importam em tomar as devidas ações e principalmente as precauções acerca das suas ações, né, financeiras, das suas tomadas de decisões financeiras. E a controladoria, né, e a demonstração de resultados, ela é muito importante porque ela faz essa regulação, né? Ela regula todo o processo. Se o processo, como ele vai ser feito, como vai ser pago. Então, todo o processo da controladoria, né? Ele é um processo ao qual ele regula os outros setores da empresa. Muitas empresas já não optam mais em ter a controladoria, justamente porque algumas, né, a gente vê falar assim de controladoria, é uma parte burocrática, é uma parte para algumas pessoas chata, né? Igual para mim, eu acho uma área chata porque é uma área muito burocrática. Eu sou meio é, eu gosto de imediatismo, né? Eu sou fã de imediatismo, eu gosto de coisas que tragam rentabilidade, eu gosto de coisas, né, rápidas, e muitas pessoas são assim. Já outras pessoas são extremamente metódicas, né? E aí elas vão passar vão ter, né, um melhor rendimento em setores assim. Fato é que muitas empresas já não têm mais esse setor em seu organograma, justamente por causa que entende-se que o gestor financeiro, a gente falou sobre o gestor financeiro na aula passada, a gente entende que o gestor financeiro ele fica responsável por essa regulação. Então ele antes ele tinha toda uma estrutura, toda uma base, um setor que tomava conta dessas regulamentações e dessas tomadas de decisão, de que qual tomada de decisão tomar. E agora muda-se, né? Algumas empresas mudam vindo desse conceito de que é, tentar aproveitar a mão de obra, porque muita gente trabalhando, é muita despesa, é gasto que vai ter trabalhista e tal. E aí ela consegue, com isso, fazer também com que o seu setor, né, o antigo setor da controladoria, vou dizer assim, ele também fique assistido também. Uma pessoa mais técnica, uma pessoa criteriosa, uma pessoa de gestão técnica do processo. Bom, e aí, além disso, nós vamos falar de algumas análises de demonstrações contábeis. Eu vou trazer algumas planilhas para vocês aqui, planilhas essas que, como eu já falei para vocês, podem ser aplicadas ou não podem ser aplicadas nas empresas de vocês, podem ou não ser aplicadas, porque a gente pega um exemplo, a gente pega exemplos como base e a gente tenta demonstrar para vocês, né, como que isso vai ficar essas demonstrações contábeis, como que vai ficar o resultado, a demonstração do resultado do exercício, seja ele quinzenal, seja ele mensal, bimestral, mestral, trimestral, semestral ou anual. Fato é de que o resultado, né, do exercício ele deve ser demonstrado. Toda a parte financeira, né, ela tem que ser mostrada justamente para poder dar a idoneidade no processo e dar, né, fazer com que haja uma facilidade na hora da gestão, não só da gestão financeira, mas da gestão de todos os setores. A gente já falou isso na aula passada, onde todos os setores são integralizados, né, eles se integram entre si. E aí esses setores, né, alguns controladoria, outro gestor financeiro, eles fazem esse papel, né, de elemento de ligação dessa engrenagem para poder dar essa regulamentação e assim ter, né, o resultado expressivo e visível principalmente, né, e não só visível, mas também de forma limpa e idônea, né, ou seja, verdadeira, para que todos os setores consigam tomar as suas decisões a partir dessas análises, dessas demonstrações contábeis, ok? Então, isso é o que nós vamos estudar hoje.
Então, vamos lá. Primeiro, controladoria e o processo orçamentário. Então, a gente tem que entender que existem dois momentos, tá, pessoal? Nesse sentido da controladoria e do processo orçamentário. Então, para compreender a análise de demonstrações financeiras, a gente utiliza o orçamento, tá? Então, para fazer a análise das demonstrações financeiras, vou deixar bem claro, usa o orçamento. Ou seja, o orçamento é a ferramenta utilizada dentro do processo financeiro e orçamentário. E aí, muitas vezes a gente para e depara, né, com empresas que acham que o orçamento ele é apenas aquela cotação que você faz com o fornecedor para poder comprar os seus produtos, e não é. Ele também é uma ferramenta, é claro, utilizada para a área de compras, é claro, mas o orçamento, ele é o resultado, né? Ele é aquilo, né? Ele é a base de dados que vai servir para poder fazer essa compreensão da análise de dados dentro dessa gestão financeira. Então é muito importante tomar cuidado, muito cuidado com essa questão. E aí, como eu falei para vocês, existem dois momentos que a gente tem que entender. Então, em primeiro momento, né, o mecanismo de apoio ao gerenciamento empresarial pode ser utilizado como um direcionador de atividades. Afinal, por meio de seu uso, as tarefas são guiadas e efetivamente realizadas. Então, no primeiro momento que a gente fala, que está falando aqui, é que o orçamento ele serve como a base, né, como eu tenho falado, a diretriz, a direção, né, que as atividades vão tomar. Por quê? Não adianta, pessoal, vocês tentarem tomar uma decisão. Opa. Não adianta vocês tentarem tomar uma decisão. Deixa eu só ver se agora está gravando. Mexeu aqui. Tá. Então, não adianta vocês tomarem uma decisão simplesmente por achismo, como a gente já tem falado. Por quê? Porque se você não olha o seu orçamento, como que está andando o seu orçamento, se você está batendo as metas de orçamento, né, realizadas, né, para você, ou orçadas para aqueles períodos para você, como que você vai tomar uma decisão financeira a respeito de uma... Vamos usar esse exemplo, já que a gente está mais acostumado com esse, né? Vamos usar esse exemplo. Já que a gente tem a questão do compras, né? Ah, eu quero comprar, eu preciso comprar mais matéria-prima. Ah, eu vou lá e vou comprar, porque eu preciso comprar, peraí. Mas e o meu orçamento? Como que está o meu orçamento? Eu estou atingindo? Como que está esse orçamento mensal? Como que está bimestral? Como que está trimestral e assim por diante? Por quê? Porque vai depender muito da sua empresa. Se a sua empresa ela olha resultado mensal, como eu já falei, em todos esses períodos, a gente chama de período. Certo? Então, ele serve, né, no primeiro momento, o orçamento ele serve para poder dar essa direção. No segundo momento, né, o orçamento apresenta-se como uma importante figura na gestão, né, ou na questão do controle, ao controlar o realizado com o orçado, que é justamente isso que eu estou falando. Então, primeiro ele vem ali para regular, para dar uma direção. Segundo, ele vem, pessoal, por quê? Porque a gente já falou sobre essa questão de orçamento, né? Toda empresa que se preza, ela tem que fazer orçamentos. Então, o orçamento dos gastos, como energia, água, operacional, administrativo, ou seja, RH, ela tem que fazer esses orçamentos de quanto ela estima durante aquele período aquisitivo utilizar do seu capital. Então, ela tem que fazer esse orçamento, correto? Feito esse orçamento, pessoal, você consegue, né? Seja ele em qual período que você tomar de decisão, você consegue confrontar, né? Que a gente costuma dizer, como assim confrontar? Eu tenho de um lado o que eu orcei e eu tenho do outro lado o que eu realizei. Como que é mais fácil tomar a decisão? É mais fácil tomar a decisão quando o orçado, né? Quando aquilo que você gasta, aquilo que você faz, aquilo que você realiza, fica dentro do orçado, né? Aconteceu, né? Aí aconteceu, Gutenberg, de o que eu realizei passou, né? Excedeu 10% do meu orçado. Tá, beleza. Pode acontecer? Pode. Isso significa que eu não posso realizar mais nada no meu setor, na minha empresa, eu não posso fazer mais nada porque o meu realizado já bateu o orçado? Não. Isso não significa. Por quê? Existem várias contas, pessoal. A gente tem que criar dentro desse processo, a gente tem que entender
que são criadas várias contas, né, orçamentárias dentro da empresa, a gente já também falou sobre isso já. E aí, a partir desse momento, a gente viabiliza, né, a gente faz a análise de viabilidade, né, da sangria, a gente chama de sangria de um setor, né, fazer a transferência de um setor para o setor ao qual tá sendo estourado. Gutenberg, mas isso não é burlar o orçamento? Eu não vou estar me enganando ou enganando a minha empresa com isso? Depende. Tem algumas empresas, né, tem alguns gestores que vão fazer esse processo de forma idônea, de forma correta, de forma concisa, e tem outros que vão fazer para poder esconder problema, né, esconder falta de gestão, falta de resultado. Fato é que a gente está olhando aqui, não é esse parâmetro de pessoas sem ética, não. A gente está olhando o parâmetro aqui, um cenário otimista, mas que aconteceu de 10% do orçamento ser estourado, né? O que realizou foi 10% a mais. E aí o que acontece? Eu posso pegar igual, vamos usar um exemplo. Materiais de escritório. Ou seja, se eu tenho lá R$ 1.000 de materiais de escritório, aí como que você vai fazer essa análise? Primeira análise que você vai fazer. Não, tem R$ 1.000 orçado, mas por mês realiza 500. Ou seja, está sobrando 500 todo mês. Esse é um ponto. Segundo ponto, liga no estoque, né? Liga ou vai no estoque. Eu sou muito mais de ir, né? Eu gosto de ver, eu gosto de movimentar. Vai lá no estoque, olha se tem, quanto que tem, como que tá o processo. Bom, tá cheio, tá normal. Então, conversar com o pessoal do compras. Ó, na próxima análise na próxima análise de compra de materiais do escritório, por favor, diminua, fazendo favor lá, ou vê, analisa lá quanto que tá, como que tá o estoque. Porque você é um regulador. Isso é fazer parte da controladoria, né? Você faz essa regulação de como que os setores eles devem andar. Você, como aí está no primeiro momento, você dá a direção para eles. E aí, a partir desse momento, você consegue fazer essa transferência. Você pega aqueles R$ 500 que está sobrando e lança lá. R$ 500 talvez é muito pouco. É só um exemplo. Você pode fazer isso com contas diversas, você pode fazer isso com materiais de construção, manutenção, despesas administrativas. N possibilidades você pode fazer. E aí sim você consegue tomar uma decisão. Por quê, Gutenberg? Mas isso não é burlar? Acabei de perguntar, isso não é burlar? Não, pessoal. Por quê? Igual eu falei, em alguns momentos vai acontecer sim, né, de um erro na gestão. Mas pode acontecer também, pessoal, de um imprevisto acontecer, uma sazonalidade acontecer, aquele orçamento que você orçou, que você pensou que ele iria acontecer, naquele período ele foi maior. Isso pode acontecer, tá? Por mais que você vai lá e faça conta, a gente entende o seguinte, a gente entende que não é porque a gente fez a conta que vai dar exato aquilo que o mercado quer, não. O mercado ele é frenético, o mercado, mesma hora que ele tá de um jeito, ele tá de outro, mesma hora que a gente tá aí, ó, igual a gente percebe. Se a gente parar e falar né, com o ramo varejista aí de vendas, né? A gente percebeu que nessa pandemia que o pessoal era para segurar dinheiro, né? Que era para guardar dinheiro. O que a gente percebeu, pessoal, foi que, não sei se por causa do auxílio emergencial e tal, houve um boom de vendas. Nunca se vendeu tanto como se vendeu agora. E não é só no ramo alimentício. Não é só no ramo alimentício. Então a gente tem que parar para poder olhar essas coisas. Aí o que acontece? Estava orçado? Vamos usar um exemplo. Ano passado nós estávamos na pandemia. Ano passado a gente, né, por ser o primeiro ano e tal, de isolamento social, de recessão e tal, a gente passou por um certo problema. O que aconteceu? As empresas, para o ano de 2021, elas tiveram que parar e analisar os cenários, né, e fazer o orçamento para esse ano. Vocês acham que toda empresa ela assumiu um orçamento otimista sobre o ano de 2021? Nem todos, pessoal, nem todos. Por quê? Porque a análise de dados, né, como eu falei, compete ao exercício anterior. Como eu falei para vocês, a empresa pequena ela consegue fazer esse controle, né, mensal, consegue fazer
quinzenal. Se uma empresa grande quiser fazer também, ela consegue fazer também. Só que para a empresa, principalmente na parte de orçamento, para empresas grandes, elas fazem do ano inteiro, do ano próximo, né? Tipo assim, antes de fechar o ano em exercício, no caso de 2020, eles já fecharam já o orçamento para 2021. E aí, nesse cenário, é uma previsão, uma previsão de orçamento. Então, pode acontecer desses 10% ser a curva de erro, o desvio padrão, né, do erro aí desse orçamento. Pode acontecer? Pode. Aí, a partir desse momento, o gestor, principalmente o gestor financeiro, ele pode, ele deve, né? E ele tem essa ferramenta a favor dele, que ele pode fazer essas alterações, fazer essas mudanças para poder administrar bem a parte de orçamento. Tá. Mas, primeiro, então, qual é o papel da controladoria dentro do processo orçamentário? Pessoal, primeiro, coordenar de forma ativa o processo e a elaboração do orçamento. Tá? Então, a parte da controladoria, ela vai coordenar toda a parte do orçamento de forma ativa. Ela não vai ser aquele elemento passivo que vai ficar ali esperando, olhando para um canto. Não, ela vai ser ativa, ela vai ser atuante, ela vai trabalhar, né, para poder essas metas serem factíveis, ou seja, elas serem palpáveis, elas serem realistas, elas poderem realmente acontecer. Segundo, coordenar as premissas e diretrizes orçamentárias combinadas com os planos estratégicos, né? Tático e operacional. Então, ela vai entender, né? Ela vai tomar conta, a controladoria vai tomar conta do processo em si. Por quê? Se lá no meio do processo, vamos usar um exemplo, se lá no meio do ano, né, o pessoal da produção tá querendo fugir daquilo que foi estipulado lá no plano estratégico, lá no começo do ano, ou lá no final do ano, no ano passado, o que acontece? Cabe à controladoria chegar, né, e coordenar, falar assim, meu querido, pé no chão, não é assim, tá? Então, é papel da controladoria. Assessorar outras unidades da empresa na organização e apresentação de seus respectivos orçamentos. Nesse caso aqui, a gente já está falando, né, de uma controladoria na parte financeira. E aí, cabe a esse setor, né, essa controladoria, fazer essa parte de gestão também, para poder organizar, né, outros setores, justamente porque a parte de controladoria ela é uma parte vou dizer desse sentido, né? Ela é uma parte, né, da empresa onde ela tem a especificidade analítica, né, de dados. Então, o que acontece? Nem todos os setores eles têm esse mesmo raciocínio, eles têm essa mesma lógica analítica. Muitos deles, né, nem sabem para que lado que é. Se eu for para poder perguntar para vocês assim, faz um orçamento aí. Às vezes vocês nem sabiam que tinha que colocar conta, né, nessa resolução aí de orçamento, vocês não sabiam, talvez, tinham que colocar a conta. Material de escritório, material de limpeza, material administrativo, tem manutenção predial, então tem um monte de contas aí. Talvez alguns de vocês nem sabiam dessa situação. Outros, por já conhecerem o processo, por estarem dentro de empresa, já conseguem ver essa questão. Fato é de que, né, a gente já sabe, muitas empresas, elas estão nem aí para essa parte, não. E aí a controladoria ela vem para poder fazer essa unificação, né? Ela vem para poder fazer vou dizer essa palavra, esse termo, essa ajuda, né? Para poder os outros setores conseguirem, né, as outras unidades, os setores conseguirem representar os seus orçamentos. Vamos lá, próximo. Consolidar os orçamentos de todas as áreas da empresa em um só orçamento. Então, ela pega todos os orçamentos, logística, produção, RH, financeiro, ela pega tudo e junta num orçamento só, utilizado para a organização dos aspectos operacionais, econômicos, financeiros, patrimoniais da corporação, a fim de otimizar esse processo. Ou seja, ela pega tudo aquilo ali, ela vai fazer a união, ela vai fazer a junção de todos os orçamentos em um só, e ela vai entender esses orçamentos e ela vai dar a direção para a organização, para como que vai ficar a questão econômica, financeira, quais são as ações que vai ter que tomar, quais as medidas que vai ter que tomar, se vai ter que reduzir custo na logística, se pode aumentar, se o orçamento ele vai aumentar, como que vai ficar. Então ela faz essa
consolidação dos dados de todas as áreas, coloca num só, e aí a partir desse orçamento geral, ela consegue fazer, né, a sua análise, e principalmente, né, ela consegue fazer a tomada de decisão, fazer com que a organização, a empresa tome a melhor decisão para otimizar o processo. Depois, avaliar todos os orçamentos. Olha só para vocês verem. Tô até falando mais antes aí. Ó. Avaliar todos os orçamentos elaborados para verificar se estão obedecendo ao que for estabelecido nos planos traçados pela companhia. Então, é o que eu já falei, né? Ela não vai deixar uma pessoa fazer aquela planilha, aquele orçamento no achismo. Né? Ela não vai deixar. Deixa eu só ligar a luz aqui, que escureceu. Pronto. Ela não vai deixar, né, uma empresa tomar a decisão simplesmente por deixar, simplesmente no achismo, né, e ficar tudo bem. Não, ela vai controlar, ela vai ver se foi aquilo que foi estabelecido lá no desenvolvimento do plano de ação, né, para o próximo período aquisitivo, se está sendo obedecido ou não, e em que momento não está sendo obedecido para tomar a decisão, né, e fazer essa regulação. Ou seja, venha cá, meu querido, venha cá e volta, porque não é assim não. Mais ou menos esse modelo aí. Frase de impacto. O orçamento busca relacionar de forma lógica tudo o que foi determinado pelos gestores estratégicos com o que foi apresentado pelos gestores operacionais. Ou seja, o que foi visualizado e o que pode efetivamente ser colocado em prática. Pessoal, essa frase é uma frase muito forte, tá? Porque não adianta, vou falar de novo, não adianta você tomar uma decisão sem estar com seu orçamento em mãos. Ou, né, não é estar só com ele em mãos, mas que ele te dê a orientação, que ele te dê o caminho para que você consiga efetivamente colocar em prática o que você está visualizando para o seu setor, para a sua empresa, através desse orçamento. Então, primeiro é definido lá com os gestores estratégicos, né, da área de controladoria, primeiro é definido lá as diretrizes, né, os planos de ação, são definidos ali as metas com o pessoal da controladoria. A partir desse momento, todos os gestores operacionais, e isso aí que eu estou falando é o gestor de RH, o gestor da escrita fiscal, da logística, vamos falar logística, distribuição, tem dos suprimentos e tal, todos os setores, tá? Então, todos os setores eles têm uma visão. Todos os setores de uma empresa eles querem crescer, principalmente quando há gestores, gerentes, né, de áreas diferentes, igual não tem o gerente do RH, tem o gerente financeiro, tem o gerente de logística, tem o gerente de suprimentos, então tem os gerentes. Cada gerente desse, cada pessoa dessa vai querer fazer mudanças, vai querer fazer melhoria, vai trabalhar para isso, porque se ele não fizer isso, até porque a empresa não vai querer ele ali para poder só dar gasto. Ele também tem que trabalhar de alguma forma, né? E aí o que acontece? Não dá, pessoal, não dá para esses gestores fazerem qualquer tipo de ação sem antes ter, né, esse vislumbre, né, daquilo que foi orçado realmente e foi principalmente contratado nesse plano de ação para tomadas de decisões. Vamos lá, etapas do processo, né? Então, primeira etapa do processo que nós temos aí, pessoal, é a projeção financeira. Tá? A gente já tem até falado um pouco dessa questão das projeções, dos riscos, né, na tomada de decisão. Já tem falado um pouco sobre essa questão, mas nós vamos falar de novo, né, para poder relembrar. Primeiramente, o orçamento é caracterizado como operacional. Tá? Simples assim. O orçamento é caracterizado como administrativo. Não, senhor. Como gerencial? Não, senhor. Ele é caracterizado como operacional. Nessa etapa de projeção financeira, são representados os planos que viabilizam condições para estruturar a atividade da organização. Em seguida, essa ferramenta é utilizada para fins financeiros. Essa etapa é caracterizada pela transformação de todas as atividades em uma linguagem financeira. Ou seja, transforma-se toda da empresa numa linguagem financeira. Fala-se em números, quanto vale, quanto vai custar, tudo vira números, né? Tudo vira cifra. Inicialmente deve ocorrer a elaboração da projeção financeira,
que responde a algumas necessidades de anos seguintes, como eu já tenho falado, tá? Primeiro, né, a demanda de caixa, o que representa todas as obrigações de pagamento da empresa. Então, tudo que você for pagar, primeiro para a gente fazer vamos lá, né? Primeiro para a gente fazer então uma gestão, uma projeção financeira da nossa empresa, a gente tem que tomar cuidado então com a demanda de caixa. Como assim a demanda de caixa? Então, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que mostrar, eu tenho que levantar esses dados, tudo que eu tiver que pagar, tudo que for de obrigação que eu tiver que pagar da empresa, então entra nessa demanda de caixa, certo? Aí entra água, luz, energia, água, luz, telefone, internet, aluguel, se tiver aluguel, aí já entra, de todo jeito vai entrar, né, o ISS, tudo que você tiver que pagar, tudo de obrigação que você tiver que pagar da sua empresa. Aí entra a questão da mão de obra, né? Tudo que você tiver que pagar entra nessa demanda de obrigações de caixa, nessa demanda de caixa. Outro parâmetro que eu tenho que analisar nessa projeção financeira: cumprimento de obrigações financeiras para um determinado período, o que envolve novamente os deveres financeiros da organização. Ou seja, você tem ali o que você tem que pagar, né? Você já fez ali a demanda de caixa, você já fez ali a análise, já fez ali o levantamento de dados de tudo aquilo que você tem que pagar, né, da sua empresa. Beleza, a segundo parâmetro que eu tenho que olhar então é o cumprimento dessas obrigações. Como que vai ser o cumprimento? Eu consigo cumprir ou não consigo cumprir? Qual que é o prazo? Então, já é uma outra etapa. Depois, os lucros para o próximo ano. Como eu já falei para vocês, pessoal, a maior parte das empresas trabalham de um período para outro, né, ano a ano. Eles dividem, é claro, os anos em 12, óbvio, né, para poder tomar as decisões num período em que, quando acontece, consiga, né, de uma maneira mais rápida, tomar a decisão ou modificar a decisão para poder performar de maneira efetiva, certo? Então, por isso que essa questão dos lucros, a gente fala de lucro para o próximo ano, né? Então, define o quanto a empresa pode reinvestir ou ainda, né, quanto pode ser retirado pelos sócios. O início do levantamento de uma projeção financeira deve ser feito de forma clara e objetiva. E aí leva em conta, né, os dados referentes a clientes, a concorrência e a recursos organizacionais, as informações relativas ao ambiente empresarial, a receita e os custos nelas envolvidos, o fluxo de caixa que demonstra todos os valores que entram e saem da empresa cujos dados importantes. Né? Aí agora eu vou cortar um pedaço, né? Vou falar um pouco. Então, essa questão, pessoal, essa questão de lucro, né, era uma questão muito particular. Por quê? Quando você fala em sócios, não é necessariamente uma sociedade anônima. Tá? Por que eu falo isso? Você pode abrir, vou usar o exemplo da hamburgueria. Você pode abrir uma hamburgueria, certo? E você dá 50% de capital para poder fazer esse investimento, e a outra pessoa, sei lá, seu cunhado, seu pai, sua mãe, seu tio, entra com mais 50%, ou seja, ele se torna um sócio do negócio. E aí o que acontece? Esse sócio ele também tem que tirar o salário dele, digamos assim, né? E aí o que acontece? Isso é só um exemplo, tá? Um exemplo bem basiquinho de uma coisa, mas a gente está falando de uma empresa grande aqui, empresas maiores. Então, o que acontece? Dá essa definição de quanto que vai poder ser retirado, quanto não vai ser retirado, se vai investir, se não vai investir, né? Então, tudo isso pode ser colocado em questão. E aí, isso, né, é dado e é pautado através de uma necessidade. Que necessidades são essas? Que ações que eu tenho que tomar para poder fazer essa projeção, então, para esses lucros no próximo ano? Primeiro, os dados referentes a clientes e a concorrentes, né? E recursos organizacionais. Então, quais são os dados referentes a clientes? Os clientes que você tem, a demanda desses clientes, uma média de demanda nos períodos que você quer, sazonalidades, como que a concorrência trabalha a respeito da sua marca, né? Da sua empresa, como que é o preço dela, como que é a qualidade. Tudo isso deve ser levado em consideração, além dos recursos, né, organizacionais, recursos próprios da sua empresa.
Outra situação, as informações relativas ao ambiente empresarial. Como que está o ambiente empresarial? Como que será que a logística do processo em si ela está bem efetivada? Será que ela está bem feita? Será que os setores estão bem divididos? Será que talvez, vamos usar um exemplo, talvez a escrita fiscal que está no fundo da empresa deveria vir para a porta. Por que deveria vir para a porta? Porque na porta tem o recebimento das notas fiscais na portaria. Então a portaria já passa já, de preferência coladinha ali, com uma janelinha, já passa ali para a escrita fiscal poder tacar o pau, né, na parte escriturária. É uma situação. É uma situação. A gente tem que pensar, né? Vamos usar o exemplo. Se o estoque está bem disposto a atender de maneira mais eficiente, mais rápida a produção. Tudo isso são informações relativas ao ambiente empresarial. A receita e os custos nela envolvidos, né? Então, tudo aquilo que eu estou recebendo, mas principalmente aquilo que eu tenho que pagar. Né? Aquilo que eu tenho que pagar para poder essa receita acontecer. Tudo que eu recebo, mas tudo aquilo que eu tenho que identificar como pagamento para poder esse recebimento acontecer. E aí nós temos o fluxo de caixa, né? Que demonstra os valores que entram e saem da empresa cujos dados são importantes, né? Quais são, então? Primeiro, as informações básicas sobre o negócio. Depois, a apuração de entradas recebidas. Então, pessoal, independente de ser empresa grande, independente de ser pequena, independente de ser média, é muito importante. Se entrou R$10, tem que anotar. Eu vou falar anotar porque eu estou partindo mais para um lado de empresa pequena, né? Que é o que a gente mais tem aqui. Não tem um software, não tem proeficiência no Excel. Usa então, graças a Deus vai começar a chover. Usa então essa questão do... Deixa eu só ver aqui Usa então essa questão que eu tô falando para vocês de anotar o que vai entrar e o que vai sair. Muitas empresas elas se perdem na parte financeira, né? Tem essa perda justamente porque elas não conseguem, já falei isso, não conseguem definir, distinguir o que é pessoa física do pessoa jurídica. E principalmente nessa apuração das entradas recebidas, porque não anota quanto está entrando. Como que você vai ter controle no seu capital, no seu fluxo de caixa? Como que você vai ter controle sobre ele, sendo que você não sabe de onde que saiu? Né? Se você vende 10 sabonetes, você tem então a entrada do valor, né, lá no fluxo de caixa de 10 sabonetes. Agora, se eu vendo 11 e anoto 10, e aí tá lá, né, principalmente, né, tá lá, deixa lá, tá lá o valor dos 11. Peraí, mas por quê? Será que... Olha, vocês veem a perda de tempo. Será que vendeu 11? Aí acontece, né, aquele movimento todo e muita coisa, dinamicidade dentro do processo. Poxa, eu vendi 10 ou eu vendi 11? Como que fica agora? Eu vendi 10 ou eu vendi 11? Eu acho que foi 11, mas eu acho. Será que foi 11 mesmo? Tem o valor de 11? Olha para vocês verem a perda de tempo que tem dentro do processo ao tentar fazer uma análise, né, básica, como se diz aí, do achismo. Então, é mais fácil fazer essa apuração. Então, outra questão, os valores que podem não ser recebidos, tais como a provisão de créditos de liquidação duvidosa. Ou seja, por isso que isso hoje ainda tem um score, né? Mas muitas empresas ainda não trabalham com o score, né? Muitas empresas deixam aí aberto. Acontece? Acontece. Acontece sim. E aí, né? Quando você tem um dado estatístico que comprova, né, que você pode, de alguma forma, não receber aquele valor que foi investido, seja ele em produto ou em serviço, né, esses valores eles também devem ser analisados, porque eles fazem parte de um fluxo de caixa. A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre patrimônio não recebível, né? Ou patrimônio pendente na mão de clientes, né? Então, é um patrimônio, faz parte da sua composição do fluxo de caixa. Só que muitas empresas não utilizam isso, né? Principalmente no boca a boca. Hoje, a gente mais vê, né? Todo mundo vê aí essa questão na pesquisa, quando você vai comprar e fazer o crédito numa empresa,
a primeira coisa que eles olham é o seu CPF no SPC. Muitas outras olham também no Serasa, mas o principal regulador é o SPC. Por que as empresas fazem isso, então? Porque elas vão fazer essa provisão para crédito de liquidação duvidosa. Vai correr o risco de vender um produto para um cliente que não vai repagar? Você vai ficar no prejuízo? Cuidado. A gente vê muito isso, pessoal, muito isso a gente vê na questão familiar, né? A gente vê isso ainda em questão familiar, de emprestar o cartão de crédito e a pessoa não pagar, e a pessoa ter que arcar com o resultado. É muito complicado. E acontece sim. Uai, Gutenberg, mas aí minha família não pagou, eu vou ficar de boa. Cara, você que sabe. Você que vai saber. É mais fácil você ficar de boa com a pessoa e puxar, como se diz, um saquinho e ter a oportunidade de receber, do que se ficar com raiva, fazer raiva nela e ela te pirraçar e não te pagar. Simples assim. São pessoas e pessoas, tá, gente? Próximo. Os gastos normais da empresa. Né? Os gastos normais é aquilo que ela já gasta normalmente para poder fazer a sua operação acontecer durante o dia a dia. Depois, uma provisão para despesas e gastos imprevistos. Por toda empresa, pessoal, ela tem que colocar um valor, ela tem que definir um valor que ela pode, né? Ela pode atingir de imprevistos no meio do processo, porque imprevistos eles podem sim acontecer. Né? Pode acontecer de quebrar uma máquina, pode acontecer de queimar uma impressora, né? Tudo que faz parte do processo de composição desse fluxo de caixa, que vai fazer a composição desse fluxo de caixa, ou seja, do dinheiro que vai entrar na sua empresa, tudo aquilo que é utilizado para poder fazer isso. Talvez uma demissão que é imprevisto, o cara foi lá, furtou, roubou lá dentro da empresa lá, e eu tenho que mandar ele embora, ou para uma despesa de imprevisto. Não estava orçado eu mandar aquela pessoa embora. Mas aí tem o valor lá disponível. Então, nós temos o pagamento do Prolabore. O que é o Prolabore, pessoal? É quando você consegue fazer a antecipação dos pagamentos. Retirada dos lucros, né, dos sócios. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Como que vai ser a retirada dos lucros dos sócios? Vai ser mensal? Vai ser trimestral? Vai ser semestral ou anual? Por quê? A gente para poder olhar na Bolsa de Valores, pessoal, na Bolsa hoje, tem empresas que pagam bimestralmente os seus dividendos. Tem empresa que já paga trimestral, tem empresa que paga semestral e tem empresa que paga anual. Assim como tem empresa que paga mensal os dividendos. Então, isso estou falando da Bolsa, mas a gente pode voltar lá no exemplo do Pit Dog, lá, do hamburgueria, na verdade, né? Nós podemos voltar lá no exemplo da hamburgueria, e a gente pode entender esse processo, né? Como que vai ser feito? Provavelmente vai ser feita uma retirada mensal. Ah, mas no começo eu não vou conseguir, então eu vou definir que vai ser bimestral. Então a cada 2 meses há uma retirada. Por quê? É um investimento, e quando você vai fazer um investimento, você tem que negociar esse investimento também. Ok? Nota. Por fim, o fluxo de caixa e os planos de expansão e investimento da empresa devem ser revisados periodicamente, pessoal. Não dá para poder orçar, fazer toda uma previsão de demanda, toda uma análise, um estudo e ficar só no papel, né? E na verdade nem no papel, mas ficar só no sistema, porque hoje está fazendo tudo e ficando tudo no sistema, nem imprime mais para não gastar papel, né? Responsabilidade ecológica. Então o que acontece? Ai, que beleza, a chuva, beleza. Então, o que acontece? Essa questão, ela deve ser revista, né, periodicamente. Porque nesse fluxo de caixa, nos planos de expansão, na questão do investimento, você tem que tomar algumas ações. A gente já falou sobre decisões de financiamento, decisão de investimento. A gente já falou sobre crescimento, que hora crescer, que hora não crescer. E agora a gente já está falando mais um pouco sobre fluxo de caixa. Então, tudo isso envolve dinheiro, tudo isso envolve capital. A partir do momento em que envolve dinheiro, pessoal, a gente não pode ir pelo achismo, a gente tem que fazer conta, a gente tem que fazer dado, tá? Isso é muito importante. Depois tentar uma frase de impacto para poder passar para vocês. E aí nós vemos agora, né? Nós agora vamos vir aí com essa questão da demonstração do resultado do exercício, ou DRE. Tá? Demonstração resultado do exercício. Após a elaboração de
todos os orçamentos, ó, de todos, como se diz, já fez da logística, da produção, já fez do RH, a controladoria já juntou, já fez um orçamento só, beleza. Existe a possibilidade de realizar a projeção dos demonstrativos contábeis. Ou seja, começa a construir aquilo que vai ser realmente utilizado, né? Todas as receitas e despesas são utilizadas nessa projeção dos resultados alcançados por meio do planejamento. Então, tudo que vai entrar e tudo que eu tenho que pagar, ela entra dentro do planejamento. A projeção da demonstração do resultado do exercício, o DRE, deve ser elaborada com base em orçamentos auxiliares. Entre eles, quais orçamentos auxiliares? Né? Por quê? A gente tem a construção de um orçamento geral. A gente já falou sobre esse orçamento geral, que é o orçamento, né, que a controladoria faz após todos os setores fazerem o seu orçamento. Ela faz essa junção. Então, a gente tem que entender que essa projeção, ou esse DRE, ele leva em base esses orçamentos auxiliares. Quais são os orçamentos auxiliares? Alguns orçamentos que fazem parte da composição do orçamento geral. Então, que é o orçamento de vendas, o orçamento de fabricação, o orçamento de despesas departamentais, ou seja, dos departamentos. Correto? Ponto. Nós temos agora a questão do balanço patrimonial. Eu gosto bastante de falar dessa questão de patrimônio, porque é uma questão assim, muito dinâmica e dá para a gente brincar bastante, né, de forma efetiva, de forma planejada, para poder a decisão ser a mais assertiva possível. E aí, dentro dessa questão, nós acabamos de falar, né, dessa projeção, né, de resultado aí. Agora nós vamos falar desse balanço patrimonial, que na verdade nada mais é do que também uma projeção desse balanço patrimonial, né? Então, vamos lá. Por sua vez, deve ser apresentada a partir da comparação com exercícios encerrados no ano anterior e com o que foi orçado. Tá? Então, o balanço patrimonial, você faz essa análise, né? Você pega aquilo que passou no ano passado, você pega ali a base de dados do ano passado e você compara com aquilo que foi orçado para o próximo ano. Frente à análise desse quadro, e do que estudamos até então, né, nós já estudamos, o que é possível concluir em relação à utilização do orçamento? Perguntinha, né? Perguntinha linda que pode cair na prova. Então, diante do exposto a respeito do assunto, a gente já pode afirmar que todo o processo orçamentário ele auxilia. Primeiro, planejamento, comunicação e a coordenação dentro da companhia. Tá? O orçamento ele tem essa responsabilidade. Não é só o planejar, mas também tem o comunicar, tem o coordenar. A gente já falou agora em alguns slides passados. Por quê, pessoal? Não adianta você planejar. Não adianta você planejar sem você não comunicar esse planejamento. E não tem como você fazer a coordenação de um processo sem que você tenha a comunicação. Então, a comunicação, nesse caso, ele é um elemento de ligação. Ele é um elemento que faz essa junção daquilo que é planejado, da coordenação, para poder fazer com que o processo aconteça dentro da companhia. Depois, a correta alocação dos recursos organizacionais. Como assim, Gutenberg? Como eu falei para vocês, vamos voltar ao exemplo dos materiais de escritório. Se eu orcei nesse ano R$1.000 por mês para comprar material de escritório e eu já fiz uma análise, né, que eu gasto só 500, para o ano que vem eu vou colocar R$1.000 de novo? Não, pessoal. Então eu vou alocar, já que eu estou pegando aqueles R$500 excedentes e estou fazendo a transferência para outros centros de custo, outras operações, outras contas de operação, eu posso simplesmente fazer a realocação. Eu posso alocar aquele recurso de maneira correta. Certo? De maneira correta. Eu vou lá e coloco ele. Não, aqueles R$500 está sobrando, eu vou colocar ali. Pronto. Correto? O gerenciamento financeiro e operacional da empresa, tá? Não tem como, pessoal, a gente fugir disso. Toda empresa, todo direcionamento financeiro, e não só o financeiro, mas também o operacional, ele é definido de acordo com o que você tem de orçamento, de orçado, de realizado. Não tem como fugir disso. Não tem como você tomar a decisão de pagar um fornecedor, sendo que você não tem capital para isso. Mas como que você não tem capital? Olha seu orçamento. Aonde está o seu orçamento? Da onde você pode tirar, então, já que você tem que pagar, cumprir, você não vai pagar ajuda, da onde você tem que tirar o dinheiro para poder cumprir aquela obrigação? Então, tudo isso é levado em consideração, mas dentro da realidade
Orçamento, lembrando que ele vai fazer o planejamento, ele vai comunicar e ele vai coordenar a direção à empresa que a empresa tem que levar, tomar. Vamos lá. A evolução e o controle de desempenho, que serve de base para incentivos financeiros e para remuneração variável. O que é isso aqui, pessoal? Que a gente costuma dizer. Muitas empresas, elas dividem seus lucros com os seus colaboradores. E aí o orçamento ele vai mostrar essa evolução. Como assim? Ela vai mostrar essa evolução e o controle. Por quê? Não é, pessoal, e agora chega o ponto que eu tenho que falar isso. Não é porque você tem R$1.000 na conta de materiais de escritório que você tem que comprar os R$1.000, não, pessoal. E isso serve, eu estou usando esse exemplo como base aí, mas isso serve para todos os setores. Todas as empresas, elas têm a obrigação, né? Todos os setores de uma empresa têm a obrigação de cumprir o que foi orçado. Por isso que eu falei para vocês fazerem essa jogadinha, ensinando a vocês a fazerem essa jogadinha da transferência de verba excedente de um centro de custo para outro centro de custo, né? Outra conta. Por isso que eu estou ensinando isso para vocês, porque todas as empresas devem tomar cuidado com a questão daquilo que foi realmente orçado. E aí, a partir desse momento, as empresas, algumas empresas, elas definem, olha, se a gente bater a meta, né, de não exceder o orçamento. Tem muitas que falam exceder em 5% o orçamento. Geral, isso geral, tá? E a gente tiver lucro, a gente vai repartir, vai dar X incentivo financeiro para os colaboradores, né? A remuneração variável, o PPR, né? Que tem muita gente que conhece por PPR. Ou PV, né? Prêmio variável. Alguma coisa assim, PV mesmo. É a partir do orçamento. Então, a avaliação de resultado por área de responsabilidade, o que representa o papel do controle por meio do sistema contábil. Então, o que acontece? A avaliação ela passa a ser por área. Cada área é responsável pela sua contabilidade, cada área é responsável pelo seu resultado. Como eu falei para vocês, cada setor vai ser responsável pela tomada de decisão para que esse orçamento ele seja cumprido. Certo? E aí sim, depois a controladoria faz essa gestão, faz essa unificação do processo, né, desse controle desse sistema contábil. E aí nós começamos agora, pessoal, nossas planilhazinhas aí, né? Eu tenho que dar uma olhada aqui no meu WhatsApp aqui, porque hoje está tendo áudio, o negócio tá brabo. Hoje tá brabo. Vamos lá. Dentro do objetivo operacional do orçamento, então, devem estar, né? Primeiro, a taxa interna de retorno. A gente já falou sobre isso. A TIR. A participação da organização no mercado. Então, como ela participa. O controle do ambiente em que a empresa está inserida. E a maximização do lucro. Então, o orçamento aqui, a gente tem aqui, ó, em primeiro plano, o orçamento operacional. Quem faz parte do orçamento operacional? Então, orçamento de vendas, que são, né, os auxiliares, os orçamentos auxiliares, né? Então, o orçamento de vendas, o orçamento de fabricação, o orçamento de matéria-prima, que é a compras, orçamento de mão de obra direta, operacional, orçamento de custos indiretos de fabricação, aquilo que vai de maneira indireta fazer com que a empresa produza, orçamento de despesas departamentais. Segundo plano, nós temos o orçamento financeiro, que é o orçamento de capital, o orçamento de caixa, o orçamento de matéria-prima, demonstração do resultado, né, anterior, né, o DRE, e o balanço patrimonial. E aí nós vamos falar agora das demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis são parte integrante do conjunto de informações financeiras divulgadas por uma entidade. Elas são fundamentais para que organizações financeiras, sócios de empresas ou novos investidores possam tomar suas decisões. Por meio desses demonstrativos, né, é possível, por exemplo, conseguir financiamentos bancários, pois eles mostram se a empresa pode ou não arcar com uma dívida proposta. O principal objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Essas informações são úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. O conjunto completo das demonstrações contábeis está previsto no item 10 da NBC, né, TG 26, resolução do Conselho Federal do Consumidor de número 1185/09. Pessoal, bom, demonstração contábil.
Muitas empresas usam essa ferramenta para chamar a atenção de investidor. Mas não só para chamar a atenção de investidor, para poder você fazer um financiamento também. Por quê? A gente já falou que o financiamento ele não é utilizado só para poder salvar a empresa no momento de dificuldade. A gente já falou sobre isso. A gente tenta olhar para cenários otimistas no processo. Então, o que acontece? Esse financiamento, como que eu vou financiar, fazer um financiamento bancário? Como que eu vou pegar um empréstimo no banco, a minha empresa vai pegar um financiamento no banco, sendo que eu não mostrar para o banco que eu tenho condições financeiras de arcar com as prestações desse financiamento? Como que eu tenho essa resposta, né? Através das demonstrações contábeis. Correto? Aí, como eu falei para vocês, muitas empresas na Bolsa de Valores utilizam as demonstrações contábeis para poder chamar a atenção de investidores. Tá? Então, é a partir dela que as pessoas conseguem tomar decisões se vão investir ou não. E aí nós temos aí, né, pessoal, os balanços, né, as siglas, a gente já falou. Então, balanço patrimonial ao final do período, então BP. DR, demonstração do resultado do período. DRA, demonstração do resultado abrangente do período. DMLP, demonstração das mudanças do patrimônio líquido no período. DFC, demonstração do fluxo de caixa no período. DVA, demonstração do valor, adicionado do período. INE, notas explicativas. As demonstrações contábeis também refletem os resultados da atuação da gestão de uma empresa. Isso aqui é muito lindo, ó. Vou até voltar. As demonstrações contábeis também refletem os resultados da atuação da gestão de uma empresa e fazem uma espécie de prestação de contas dos recursos aplicados em determinado período. As informações sobre a posição patrimonial e financeira são fornecidas principalmente pelo balanço patrimonial, enquanto o desempenho da empresa é basicamente fornecido na demonstração do resultado. Cada demonstração contábil tem uma finalidade principal. Então isso aqui, pessoal, é muito importante que o gestor ele entenda, tá? Que toda demonstração contábil ela vai acontecer não geral, né? Mas a demonstração contábil ela vai acontecer de forma em que o gestor ele também vai ser responsabilizado. Se negativo, pelo dado negativo, pela gestão negativa, e se for positivo, também pela questão positiva, através até do quê? Né? Através do prêmio de variáveis, né? Do prêmio de divisão de recursos, né? Com os seus colaboradores. Nessa parte, a gestão também entra. Vamos lá. Então, balanço patrimonial. Deixa eu só ver quantos minutos eu tenho aqui. 8h29 da manhã. 52 minutos. Vou tentar andar mais rápido um pouco. Então, o balanço patrimonial é a demonstração contábil, pessoal, que evidencia qualitativa e quantitativamente, em determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Ou seja, o patrimônio que a empresa tem em determinado momento. O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Nós já falamos do ativo, nós já falamos do passivo, nós já falamos do patrimônio líquido. Mas vamos rever, né? O ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros originados de eventos ocorridos. Depois nós temos o passivo, que compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. Então, o ativo é tudo aquilo que você tem, a sua empresa tem. E o passivo é tudo aquilo que você tem como obrigação de pagar, digamos assim, né? E aí, o passivo, é claro, você precisa de ativo, que é o dinheiro, aquilo que você tem para poder fazer o pagamento, a liquidação. O patrimônio líquido, né? Então, compreende os recursos próprios da entidade, o seu valor. E o seu valor é a diferença positiva entre o valor do ativo e o passivo. Então, quando o valor passivo for maior do que o valor ativo, o resultado é denominado passivo descoberto. Portanto, a expressão patrimônio líquido deve ser substituída por passivo descoberto. Então, não é, nesse caso, né, quando, né, o valor do ativo, quando o valor do passivo é maior do que o do ativo.
Tá? Então, ou seja, quando você tem mais conta para poder pagar do que você tem capital, digamos assim, a gente chama de passivo descoberto. Correto? O ideal seria que o ativo fosse sempre maior do que o passivo, né? Porque aí você mostra numa evolução, né, que o seu patrimônio líquido está aumentando. Aí sim, patrimônio líquido. E aí nós temos aí nossas planilhas, né, de balanço patrimonial. Então, nós temos aqui de um lado aqui o ativo, bens e direitos, então o passivo, né, obrigações com terceiros, então o patrimônio líquido, obrigações com a empresa. Então, diretores, acionistas e etc. Ou seja, o que sobra, né? O que sobra desse resultado entre o ativo e o passivo, dessa subtração, aí compete ali a obrigação da empresa com diretores, acionistas que você tem que pagar. Demonstração do resultado do exercício. Então, a demonstração do resultado do exercício é a demonstração contábil, a gente já falou, que evidencia o resultado formado num determinado período de operações da entidade. Ela observa o princípio da competência e, na sua apresentação, evidencia os vários níveis de resultados mediante confronto entre as receitas e o custo de despesas correspondentes. Então, nós temos aí, ó, a demonstração do exercício, né? Então, nós temos 2016, 2017, nós temos a receita bruta, menos os impostos, tá? Então, qual foi a receita bruta nesses anos? Tá. Então, menos os impostos. Então, qual foi a receita líquida? Tanto. Então, isso aqui só são planilhas, pessoal, que vão ajudar vocês na hora de vocês tomarem esses cuidados. Então, nós temos a receita líquida. Depois da receita líquida, né? Quanto de custo você tem? Então, tanto. Então, o lucro bruto é tanto. Quanto desse lucro bruto você vai pagar a despesa operacional? Tanto. Quanto que você paga despesa geral e administrativa? Tanto. Despesas financeiras? Tanto. Então, nós temos ali uma receita bruta, né? Então, tá ali, ó. Aí nós temos o lucro operacional, que a gente chama. Aí nós começamos, né? Receita não operacionais, mais despesas não operacionais, menos, tal. Então isso aqui são passo a passo, uma ferramenta que vocês vão utilizar para poder a gente ter o resultado líquido retido na empresa, tá? Demonstrações de mutações do patrimônio líquido. Meu Deus, virou agora X-Men, né? Mutação, os mutantes. Não, não é isso não. A demonstração de mutantes do patrimônio líquido é uma demonstração mais completa e abrangente, tá? Então, ela é mais completa, ela tem mais dados. Ela evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e a utilização de reservas não derivadas do lucro. Da onde está saindo esse dinheiro? Deus sabe, né? Fornece a movimentação ocorrida durante os exercícios nas contas componentes e faz clara indicação do fluxo de uma conta para outra, além de indicar a origem de cada acréscimo do patrimônio líquido. A DMPL, é uma demonstração contábil mais abrangente, né, que é essa daí. Demonstrações de mutações do patrimônio líquido. Abrangente, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Assim, torna-se desnecessária a elaboração da DLPA. Vamos lá, então. Então, nós temos ali o DMPL e o DLPA. Então, nós temos o LI, ó. Então, os elementos, capital do exercício anterior, ajuste dos exercícios anteriores, reversão de reservas de lucro, integralização do capital a realizar, resultado líquido do exercício, capital. E nós temos lá em cima, né? O capital social, o ágio, partes beneficiárias, bônus, lucros, legal, contingência, estatutária, DLPA e nós temos o total. Então, só é uma planilha só de exemplo para vocês, tá? A mesma planilha, só que agora com elementos diferentes. Então, nós temos lucro, capital, reavaliação, reservas e lucros. E aí nós temos ali, né, aumento de capital social efetuado pelos sócios acionistas, ações em tesouraria, outras mutações, mas a mesma planilha. E aí nós temos a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado é a demonstração contábil destinada a evidenciar de forma resumida os dados e informações do valor da riqueza gerada pela entidade em determinado período, bem como sua distribuição. O valor adicionado é contabilmente calculado por meio da diferença entre as receitas de vendas e os bens e serviços adquiridos de terceiros. A demonstração do valor adicionado objetiva evidenciar o cálculo do valor adicionado e demonstrar como este é distribuído entre os diferentes segmentos da sociedade que contribuíram para a sua obtenção. Então, governo, financiadores, trabalhadores, proprietários.
tá? Então essa demonstração do valor adicionado ela é muito importante por isso. Ela define, né, aquilo que foi feito, e mas principalmente como vai ser melhor aplicado ou distribuído esse rendimento. E aí nós temos aí a planilha 4, que vem para poder dar esse exemplo. Isso aqui eu acho que vocês não precisam, tá? E nós temos as notas explicativas, como eu falei. Então as notas explicativas são a parte integrante de demonstrações contábeis. E as suas informações devem ser relevantes, ou seja, você vai falar o que é, né? Você vai mostrar o que é aquilo ali. Complementares ou suplementares àquelas suficientes, evidenciadas ou não, constantes nas demonstrações contábeis propriamente ditas. Inclui as informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, fiscal e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço. Então, aqui as demonstrações contábeis, então nós falamos do BP, do DR, do DRA, DLPA, do DMLP, do DMPL, é mania. E aí nós temos que entender, que o BP é obrigatório, né? Então são as regras gerais ali. Isso aqui, pessoal, são as notas explicativas, tá? Em natureza empresarial, tá? Então nós falamos do DFC, do NE e do DVA. Características qualitativas fundamentais. Então, primeiro, relevância. As informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença, tá? Então, pessoal, não adianta, tá? Não adianta querer colocar qualquer tipo de informação. No setor financeiro, nós temos que ter as informações mais fidedignas possíveis, ou seja, as mais corretas, as mais assertivas, para que essas informações elas consigam ser capazes de fazer a diferença, né? Elas conseguem fazer com que haja uma mudança, ela dá o direcionamento para poder tomar a decisão. Nós temos uma representação fidedigna, né? Então, para ser útil, as informações financeiras devem representar de forma fidedigna, ou seja, né, essências dos fenômenos prometem representar, ou seja, elas têm que ser verdadeiras, né? Elas têm que ser ali embasadas por dados, né? Não no achismo, elas têm que ser representadas de forma em que a visibilidade da sua empresa, da sua operação financeira, ela seja verdadeira. E aí tem uma questão, né, que a gente tem que entender que tem as 3 características aí, né, da representação fidedigna. Então, ser completa, a primeira, neutra e isenta de erros. Então, ela tem que vir completa para ter uma representação fidedigna. Ela tem que ser imparcial, ou seja, ela tem que ser neutra, não tomando partido de qualquer lado. E ela tem que ser isenta de erros, ou pelo menos na tentativa máxima de não cometer erros nas tomadas de decisões. Nós temos características qualitativas de melhoria, então nós temos a comparabilidade, ou seja, as informações sobre a entidade que reporta são mais úteis se puderem ser comparadas às informações similares sobre outras entidades e as informações similares sobre a mesma entidade referente a outro período de outra data. Ou seja, você consegue fazer a comparação. Ah, mas é ruim, é chato, não é? Mas é bom fazer a comparação. Ah, o quanto aquela outra empresa do mesmo segmento cresceu e quanto que a minha empresa cresceu. Então você faz essa comparação. Capacidade de verificação. Significa que diferentes observadores, bem como informadores independentes, podem chegar ao consenso, embora não ao acordo necessariamente completo de que a representação específica é a representação fidedigna, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Compreensibilidade, né, que alguns fenômenos são indiretamente complexos e podem não ser possível tornar a compreensão fácil. Então, todas isso são características qualitativas. Então, a compreensibilidade, aqueles dados que você não vai conseguir compreender. Tempestividade, né, significa que você vai dar informação para que seja as pessoas que vão tomar, né, os gestores estratégicos, para que eles consigam tomar suas decisões. Capacidade de verificação, né? Aquilo que pode ser representado na representação, se ela é fidedigna ou não. E a comparabilidade, a questão da comparação. E aí nós temos o nosso fim, graças a Deus, né? Enfim, o fim, né, do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido, entendido.
Nos vemos daqui a pouco na hora da live. E é isso. Fiquem com Deus e até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.